Governador do estado assinou autorização para o início das obras de pavimentação da rodovia Jacob Westrup. Déficit primário do governo deve chegar a quase 800 bilhões de reais. O Unesc lança Inova Jovem. Projeto visa incentivar ideias inovadoras. Coronavírus. A MESC muda status para gravíssimo no estado. Professores e alunos da rede estadual de ensino entrarão em recesso na próxima semana. Justiça nega recurso e prefeitura terá que retirar placa do Parque Altair Guide. Pandemia mudou a rotina de muita gente e algumas profissões passaram a ser mais valorizadas. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 24 de julho do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O governador Carlos Moisés assinou a autorização para o início das obras de pavimentação da rodovia Jacob Westrup. A via liga Forquilinha a Maracajá e é um pedido antigo da comunidade. É até difícil imaginar tanto dinheiro, 787,4 bilhões de reais. Essa é a quantia prevista para este ano do déficit primário nas contas do governo. A assinatura do termo de cooperação para que as prefeituras de Maracajá e Forquilinha possam fazer a intervenção na rodovia SC 446, firmada nesta semana em Florianópolis, representa um grande passo para a pavimentação da rodovia. Por meio de um convênio assinado pelo governo do estado, serão repassados aproximadamente 13,4 milhões de reais para as prefeituras realizarem a pavimentação de um trecho de 8,2 quilômetros. A primeira parcela dos convênios já foi repassada aos prefeitos no mês de junho. Uma rodovia que será feita com excelente qualidade, fiscalizada pelo estado e pelos dois municípios envolvidos, liga a região, desenvolve a região. E nós temos certeza que era uma obra que estava aí acalantada há tanto tempo, né? Um desejo da comunidade, um desejo dos deputados do sul do estado, dos prefeitos envolvidos. E nós temos certeza que ela vem para trazer segurança, mobilidade àquela região e desenvolvimento. As obras que o governo escolhe são obras que impactam regiões. A pavimentação da Jacob Westrup é uma reivindicação antiga da comunidade no sul do estado. Essa parceria que está sendo formalizada agora, que vai possibilitar a pavimentação da rodovia Jacob Westrup, ela está trazendo um sonho de várias gerações, de mais de 30 anos, que vai possibilitar o barateamento dessa obra, a própria concretização desse projeto e um futuro que só o tempo vai refletir tamanha importância. Daí a nossa gratidão, a nossa compreensão de fazer o ajuntamento das forças municipais, e nesse caso o governo do estado, para possibilitar a realização dessa tão sonhada obra que trará um desenvolvimento importantíssimo, não só para esses dois municípios de Maracajá e de Forquilinha, mas para toda a região. É uma obra que vai trazer um novo corredor de desenvolvimento para a nossa região, para o turismo, para o agronegócio, para o escoamento da produção comercial, industrial e agrícola de toda a região sul de Santa Catarina. E aí vai ser uma ligação importantíssima da BR-101 com o Planalto Serrano, que vai gerar uma melhor economia e desenvolvimento para toda a região sul. O governador destacou ainda a articulação do deputado estadual Rodrigo Minotto para que a obra pudesse ser iniciada, além do engajamento de prefeitos e outras autoridades. Todos eles trabalharam muito para que essa obra acontecesse e a gente reconhece que o governo, trabalhando nessa parceria com os municípios envolvidos, consegue fazer uma obra mais barata, porque os municípios têm recursos próprios, jazidas, consegue diminuir, e foi exatamente o que aconteceu, era uma obra para mais de 20 milhões de reais, nós conseguimos reduzir esse valor para 13 milhões e 400 mil reais, e temos certeza que o resultado será um resultado muito positivo, porque nós faremos a 6 mãos, os dois municípios envolvidos, fiscalizando, o governo do estado,
e o resultado atende ao interesse coletivo, o interesse da região sul do estado. O deputado Rodrigo Minotto lembrou a luta de décadas das lideranças do sul do estado para a pavimentação deste trecho. Essa luta ela se estendeu nos últimos 30 anos. Várias e várias lideranças, prefeitos, lutaram para que pudesse ser feita essa pavimentação, porque é uma rodovia muito importante no sul do estado, onde liga o município de Forquilinha até Maracajá. São 8 quilômetros que faltam para a pavimentação dessa rodovia. E nós, através do nosso mandato, desde o mandato passado que eu venho lutando para a conquista, não para mim, mas para toda a sociedade do Sul, nós não conseguimos. Mas agora, com o apoio do governador Carlos Moisés, nós tivemos essa felicidade de poder participar hoje do ato de assinatura que dará autorização aos municípios de executarem essa obra, um investimento superior a 13 milhões e 400 mil reais que serão investidos no município de Forquilinha e de Maracajá, e tenho certeza que trará um desenvolvimento socioeconômico muito importante. A expectativa é de que a pavimentação seja concluída até dezembro de 2021. O convênio com a Prefeitura de Maracajá é no valor de 4,04 milhões de reais, com uma contrapartida de 510 mil reais do município. Forquilinha receberá 9,32 milhões e dará uma contrapartida de 3,3 milhões de reais. O déficit primário do governo deve chegar a quase 800 bilhões de reais. É o pior resultado em 23 anos. De acordo com o Ministério da Economia, esse rombo nas contas públicas aconteceram por conta das despesas autorizadas para combater a crise do coronavírus. É até difícil imaginar tanto dinheiro, 787,4 bilhões de reais. Essa é a quantia prevista para este ano do déficit primário nas contas do governo. Foi o que informou o Ministério da Economia por meio do relatório de receitas e despesas do orçamento deste ano. Se confirmado, este será o pior resultado da série histórica do Tesouro Nacional. Em maio, este mesmo relatório foi divulgado com uma estimativa de déficit menor, 540 bilhões. De acordo com o Ministério da Economia, esse rombo nas contas públicas foi por conta do aumento das despesas autorizadas para combater a pandemia do novo coronavírus. Quanto aos gastos do governo, o relatório prevê aumento de 233 bilhões nas despesas obrigatórias e queda de 4,26 bilhões nas despesas discricionárias ou não obrigatórias. Entre os gastos obrigatórios, a maior alta corresponde aos créditos extraordinários, que somaram 235 bilhões desde o relatório anterior. A maior parte desses créditos, 101 bilhões, financiou a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 e 60 bilhões foram destinados ao pacote de socorro a estados e municípios. O relatório manteve a expectativa de recuo de 4,7% no Produto Interno Bruto e a previsão de inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, baixou de 1,8% para 1,6%. Apesar do déficit estimado, o secretário de Fazenda, Valderi Rodrigues, destacou que o governo ainda terá uma folga de 2,8 bilhões em relação ao teto de gastos deste ano. Para combater a crise relacionada à Covid-19, o governo federal recebeu autorização do Congresso para gastar mais do que estava previsto para o período, no que foi batizado de orçamento de guerra. A equipe econômica também não precisa cumprir a meta de déficit primário de 2020, que era de 124 bilhões. Em entrevista, Valderi Rodrigues destacou a reforma tributária como uma das pautas prioritárias para a retomada do crescimento econômico do país, já que a deteriorização do resultado primário decorre também da queda de arrecadação. Ele elogiou o texto da proposta que foi enviada pelo governo nesta semana. Tem elementos de progressividade, ela tem redução de distorções na tomada de decisão dos agentes econômicos, ela tem simplificação muito forte, será muito bem-vinda, vai implicar em redução dos custos de compliance, então é um capítulo à parte. Sobre as especulações de que o governo estaria tentando propor a quebra do teto de gastos em razão da crise, o secretário foi enfático sobre a manutenção do compromisso fiscal da equipe econômica. Vamos ser bem claros aqui, dessa equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes, no qual eu me incluo,
a possibilidade de fragilizar o teto de gastos é zero, absolutamente zero. É irracional fragilizar o teto de gastos. Nós temos 3 regras fiscais e esse zelo com a fiscalidade, com as contas públicas, eu vou falar do ministro Paulo Guedes aqui, não é uma preocupação de agora, é o mesmo discurso dele de há 30 anos atrás. Você abrir aí os artigos dele e tal, há 30 anos atrás ele tem a mesma defesa. Aliás, essa foi uma das agendas colocadas por ele que nos encantou, para, inclusive, trabalhar com ele. A defesa do controle de gastos, né? Isso estava muito claro, desde o finalzinho de 2018, na transição. Então, eu coloco como zero de possibilidade de fragilização do teto de gastos. Não é ilógico. A seguir, o Unesc lança Inova Jovem. Projeto visa incentivar ideias inovadoras. A Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, lançou o projeto Inova Jovem. A intenção é incentivar novas ideias entre a comunidade estudantil. Acompanhe na reportagem de Débora Correia. Um incentivo a projetos inovadores e um empurrãozinho para os jovens que querem ingressar na universidade. Isso é possível com o Inova Jovem, programa lançado oficialmente na última semana pela Unesc. O Inova Jovem Unesc é um programa que há muitos meses a gente vem pensando com muito carinho. A Unesc ela fechou uma parceria com uma instituição global chamada Junior Achievement, que atua de nível global em 128 países com programas de inovação e empreendedorismo para os jovens. Então, o Inova Jovem, o que a gente faz é pegar esses programas que trabalham com a inovação e empreendedorismo e implementar no sul de Santa Catarina para os jovens do ensino médio. Sob comando da Agência de Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia, a ADIT, a ação tem foco no desenvolvimento de diferentes habilidades em adolescentes que estejam cursando o ensino médio ou que já tenham encerrado o terceirão em escolas públicas ou privadas e ainda não tenham ingressado no ensino superior. A gente já fez diversos programas internos na Unesc, dentro de muros, e a gente está pensando agora, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quem vai ser o nosso público-alvo? Quem vai ser as pessoas que vão estar transitando pelo nosso ecossistema? Então a gente pensou, são os jovens que estão agora no ensino médio. Então a gente fez esse programa voltado só para os jovens do ensino médio, e a ideia desse programa é trabalhar habilidades socioemocionais, soft skills e competências que a gente sabe que são necessárias para o futuro do trabalho e que o mercado do trabalho hoje em dia já exige, mas a escola não trabalha tanto. Então habilidades como gestão pessoal do seu dinheiro, finanças pessoais, investimentos, habilidades socioemocionais, soft skills, habilidades que o mercado de trabalho exige, mas que só passando pela sala de aula talvez esse jovem não tenha contato. Christian explica que o Inova Jovem vai funcionar em 2 etapas, onde os alunos vão adquirir novos conhecimentos e também propor ideias criativas e sustentáveis. A ideia do programa é que ele se divida em 2 momentos. No primeiro momento, que é ao longo de 5 semanas, eles vão ter a capacitação online de um programa por semana. Então, digamos que na primeira semana vai ser finanças pessoais, na segunda semana o futuro do trabalho, a terceira semana quais são as competências socioemocionais do profissional do futuro e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, as inscrições são individuais e a participação nos programas também de forma individualizada. No segundo momento, depois dessas 5 semanas de treinamento, de competências, a gente vai para um momento de formação de grupos. Então, a gente pede que ao longo de 2 semanas, esses jovens inscritos individualmente se formem em grupos de 3 a 5 pessoas, com a participação de até um professor, e ao longo de 3 semanas a gente vai propor para eles um desafio global, um tema de abrangência que tem uma temática provavelmente ligada aos ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que a partir desse desafio os grupos nos apresentem ideias inovadoras. O projeto conta ainda com premiação para os grupos que se destacarem com ideias inovadoras. Desses grupos, a gente vai selecionar 10 finalistas, as 10 melhores ideias, para ir para uma outra etapa, onde a gente vai ter a apresentação do pitch.
uma apresentação para uma banca de jurados, e esses jurados vão definir quais são as 3 melhores ideias. As 3 melhores ideias vão receber premiações muito bacanas, que a gente está passando com bastante carinho. Para os finalistas, a premiação envolve ainda bolsas de estudo na universidade. As premiações são, para o primeiro lugar, cada um dos jovens do grupo vai receber um tablet de 7ª geração da Apple, bolsas integrais para o primeiro semestre que eles queiram ingressar em qualquer curso da Unesc, com exceção de medicina e odontologia. Então, bolsas integrais para o primeiro semestre todo e um troféu de destaque para o primeiro lugar e certificados. O segundo e o terceiro lugar vão receber bolsas de graduação no valor de 100% também, ao longo do primeiro semestre, e troféu de destaque e certificado para suas colocações. Do 4º ao 10º lugar, troféu de destaque e certificação para suas colocações. Em época de pandemia, todo o programa será feito de forma online. Então, a gente vai usufruir da infraestrutura da Unesc, do know-how da Junior Achievement, e todo esse programa vai ser de forma online. Então, vai ser através de lives, e-books, documentos já preparados com muito carinho, pensados para o público-alvo. Então, tudo vai se dar de forma online, através de ferramentas e links que a gente já tem disponível e já tem capacidade de adquirir o maior número possível de inscritos. Para quem ficou interessado, já é possível se inscrever. As inscrições estão abertas já há 2 semanas e elas vão se prorrogar até o dia 25 de setembro. As inscrições estão abertas em unesc.net/inovajovem. Basta acessar unesc.net/inovajovem. Lá tu vai ter as informações mais gerais do programa. Tem lá as etapas, o cronograma todo certinho, os objetivos, as premiações detalhadas e também tem um botão de inscrição. Basta clicar em inscrição e ali a gente vai ter um formulário simples. Basta preencher os dados e a partir do momento que submeter, já está inscrito no programa e a gente vai começar a entrar em contato por e-mail para manter esse jovem, esse professor atualizado de quais serão os próximos passos. O informativo de atualização da avaliação de risco potencial que é emitido sempre pela Central de Operações de Emergência em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde passa a enquadrar o extremo sul catarinense como área de risco potencial gravíssimo com relação à Covid-19. Confira na reportagem. Durante uma videoconferência nesta quinta-feira, os prefeitos da AMESC, a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, deliberaram sobre as recomendações emitidas na última semana na AMESC e também discutiram o agravamento do novo dado repassado nesta quarta-feira pela Central de Operações de Emergência em Saúde do Estado. A semana é marcada no Extremo Sul pela situação de emergência gravíssima, registrada no último boletim divulgado por Santa Catarina. A mudança no status é reflexo dos mais de 1.000 casos confirmados de Covid-19 nos 15 municípios, além da ocupação máxima nos leitos de UTI no Hospital Regional de Araranguá. Com isso, a região deve fortalecer as medidas que já haviam sido impostas e adotar novas restrições. Entre as medidas de recomendações atuais está a ênfase ao uso de máscara, evitar aglomeração e restrição nos horários de alguns estabelecimentos, como bares e conveniências. Já em âmbito estadual, homologado no Diário Oficial como área gravíssima, será preciso interromper algumas atividades, como o transporte coletivo. A Secretaria de Estado da Educação vai conceder um recesso aos funcionários na próxima semana. Até agora, os profissionais seguiam atuando mesmo com a suspensão das aulas para suprir a demanda de aulas remotas. Professores e outros ocupantes de cargos em atividades escolares vão parar suas atividades entre os dias 27 e 31 de julho. Além disso, os alunos da rede estadual também vão ter um recesso das aulas remotas nesse período. A medida foi anunciada nesta semana pelo secretário de Estado da Educação, Natalino Gioni, em uma webconferência com professores da rede sobre a temática de organização do tempo e saúde do servidor. O recesso foi oficializado em portaria, publicada no Diário Oficial do Estado. A ação integra a campanha Cada um na sua casa, todos presentes na educação. O objetivo é proporcionar uma pausa nas atividades para os educadores antes do novo ciclo de formações online, previsto para o segundo semestre, em agosto. O secretário de Educação lembrou ainda que em 4 meses de suspensão das aulas para o enfrentamento da pandemia, os profissionais da rede se engajaram para reinventar as práticas da educação em Santa Catarina. O trabalho não parou e as casas dos estudantes viraram extensões da escola, com 97% deles alcançados até agora.
Segundo o secretário, a secretaria reconhece que professores, gestores e técnicos escolares precisam dessa pausa antes de retomarem a rotina. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a liminar deferida pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Criciúma, que determina a retirada da placa instalada no Parque Municipal Altair Guide. Confira. A Prefeitura de Criciúma vai ter que retirar a placa de inauguração do Parque Municipal Prefeito Altair Guide, o Parque Centenário, localizado no bairro Santa Bárbara, em Criciúma. Isso porque o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Henrique Blasi, ratificou a decisão do juiz Pedro Aljor Furtado Júnior, da Vara da Fazenda da comarca de Criciúma, de que a placa serve de promoção pessoal com a utilização de dinheiro público. Além disso, caracterizaria improbidade administrativa, já que a placa de inauguração foi colocada antes mesmo de o parque ser concluído. O recurso havia sido protocolado no início do mês de julho pelo prefeito Clésio Salvaro e pelo vice Ricardo Fabres, mas foi rejeitado pelo desembargador. A seguir, pandemia mudou a rotina de muita gente e algumas profissões passaram a ser mais valorizadas. A pandemia mudou a rotina de muita gente e algumas profissões passaram a ser mais valorizadas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revelou quais os profissionais que são mais confiáveis na opinião dos brasileiros. E olha, o primeiro colocado, o primeiro do ranking é mais do que merecido. Quem nunca brincou de o que eu vou ser quando crescer? Bombeira. Quero ser médica, porque médica cuida das pessoas quando elas estão doentes. Desde pequenininha, meu sonho é ser professora, para receber meus alunos de braços abertos, porque professora ensina os alunos a desempenhar bem nos estudos e ter um futuro melhor. O Dr. Cláudio, o professor João Paulo e o capitão Palumbo, um dia também já tiveram esse sonho e realizaram. Eu acho que já cresci na minha casa, tive a motivação também de um dado importante, que é o fato de ter um irmão médico, né? Então nós acabamos constituindo uma família de médicos, né? E por conta disso eu acabei me enveredando também pela saúde. Eu lembro uma vez, quando era moleque, vendo o caminhão, escutando o caminhão de bombeiro passar perto da minha casa, eu subi numa grade para eu ver o caminhão passando. E aí, na hora de descer, eu tropecei, caí e quebrei o braço. Mas eu fiquei contente, porque eu vi o caminhão passando. Eu era bem pequeno, eu gostava muito de ir na escola e brincava de escola em casa, com as minhas irmãs, com meus amigos. Eu sempre tive essa questão da educação muito forte. Provavelmente, quando eles escolheram a carreira, não pensaram que essas seriam as profissões de maior credibilidade nos dias atuais. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Conselho Federal de Medicina. Quase 1.600 pessoas que foram ouvidas em todas as regiões do país disseram que médicos, professores e bombeiros são os profissionais que mais inspiram confiança. Já parou para pensar no peso que tem a palavra confiança? No que ela significa? A confiança é um sentimento nobre, é o alicerce de amizades, amores, das relações humanas. É ter segurança em relação a algo ou a alguém. De acordo com o dicionário, a palavra também traz o conceito positivo de quem tem o respeito de alguém ou algo. Crédito, uma pessoa que passa segurança. Segundo a pesquisa Datafolha, os médicos têm 35% de aprovação, como aqueles em que a população mais deposita confiança e credibilidade. Em seguida, vem os professores, com 21%.
e os bombeiros com 11%. Segundo o Conselho Federal de Medicina, são quase 500 mil médicos em atividade no país. E são eles que estão comandando a batalha contra o novo coronavírus, salvando milhares de vidas todos os dias, tanto no combate quanto na prevenção à doença. Talvez seja por isso que, nesse momento, esses profissionais recebam o reconhecimento e a confiança dos brasileiros. Que nesse momento as pessoas estão mais sensíveis, estão preocupadas com as suas vidas, né? E o principal instrumento para a gente poder, de fato, alimentar uma continuidade da vida e preservar a saúde é ter alguém que seja um vetor, que nos traga justamente o espírito da confiança. Esse vetor é um médico. Mas isso não é de agora, eu acho que é desde sempre. A tarefa árdua de ensinar o outro. Ser professor é uma missão daquelas, ainda mais quando são desafiados a se readequar a uma nova realidade, onde o olho no olho, a proximidade com o aluno não é mais possível. É o presencial que teve que ser substituído pelo virtual. Os professores, na verdade, eles só tiveram que mudar, conviver com um desafio diferente, porque os professores no Brasil, eles convivem com desafios todos os dias, acho que desde quando a escola foi implantada no Brasil. Assim como os médicos, os bombeiros também são vistos como heróis. Na luta para salvar vidas, vale tudo, até colocar a própria vida em risco, nas mais diversas ocorrências, seja num acidente, para apagar um incêndio ou até resgatar um animalzinho assustado. Méritos para toda uma corporação que veste a farda com orgulho. O reconhecimento ele é através não só daquilo que a gente faz, mas da responsabilidade daquilo que a gente tem como missão. E se para os brasileiros a palavra é confiança, para os profissionais ela é substituída por gratidão. Quando a gente tem uma profissão onde a gente se arrisca tanto, a gente chega numa hora difícil, as pessoas estão precisando muito da nossa atuação, do trabalho, os animais, o patrimônio. Então, as pessoas, eu verifico que ali elas têm um certo grau de confiança e até de admiração por a gente se colocar naquela situação de risco. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, que agora está muito mais claro com a pandemia, né? Porque a escola veio para dentro de casa e os pais puderam sentir um pouquinho como que é difícil, complexa e cuidadosa, né? Garantir educação de qualidade para uma criança. A grande satisfação, ela não vem daqui, ela vem de algo que transcende a materialidade de um exercício profissional. Bom, e para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, governador do estado decreta novas restrições para regiões consideradas gravíssimas. ANREC é uma delas. Como nós havíamos falado desde o início dos trabalhos de enfrentamento ao coronavírus, essa crise, essa pandemia em Santa Catarina, a primeira quinzena do mês de julho seria a quinzena projetada como uma das mais difíceis de nós enfrentarmos aqui. Isso, de fato, está acontecendo. União de forças entre governo do estado, governo do município, deputado estadual e Hospital São Donato garante novos leitos de UTI para a região. Em razão do problema da Covid, a ausência de leitos em UTI de maneira geral, no Brasil, em Santa Catarina e aqui na região também. Teve um esforço da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital São Donato para que houvesse a ampliação de leitos de UTI. Terça-feira, em audiência pública, deputados estaduais e autoridades discutem estruturas dos hospitais em Santa Catarina para atendimento a pacientes positivados para a Covid-19. Questão de leitos, nós iniciamos então o planejamento do COIS em 12 de março, com 816 leitos de terapia intensiva no estado de Santa Catarina, e nesse momento temos um dado de 1.376 leitos, o que traria mais ou menos 570 leitos de UTI novos ativos. Secretaria de Educação elabora currículo emergencial em Criciúma. Nós estamos nos organizando, estamos fazendo um currículo essencial
para os alunos dentro das diretrizes curriculares do município de Criciúma, mas a gente tem a consciência que nós só retornaremos a partir do momento que tiver condições de saúde para todos os alunos. Quarta-feira, prefeitos da ANREC descartam lockdown na região. E foi decidido. Que bom, né? Não para absolutamente nada. Os 12 municípios tomaram a decisão. Tudo trabalhando de forma normal. Normal, claro, com a máscara, com o álcool gel. É preciso que todas as pessoas tomem cuidado, mas também é preciso trabalhar. Região sul de Santa Catarina receberá novos leitos de UTIs. Nós acertamos, então, o fornecimento de equipamentos por parte do Estado e o compromisso do Estado em fazer, junto ao Ministério de Saúde, a habilitação desses leitos. Quinta-feira, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina dá prosseguimento a pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e vice-governadora Daniela Reiner. Conhecer o pedido sucessivo de impeachment, pois entendeu a Procuradoria que a nova narrativa e os novos documentos juntados demonstram, em tese, a justa causa, materialidade e indícios da autoria dos crimes de responsabilidade apontados a todos os representados. Forças de segurança pedem atenção a quem está transitando pela pista do Amarelinho na Avenida Centenário. Nós pedimos, então, uma compreensão maior de quem faz o uso daquela via para essa atividade física, que procure em outros locais, que procure, então, uma calçada e liberando aquela via para ficar de uso exclusivo para os nossos veículos de emergência. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, no finalzinho da manhã, com mais uma edição do Boletim Primavera. Agradecendo demais a sua audiência. Até amanhã, se Deus assim permitir.